Em 2022, mais de 70 milhões de brasileiras foram às urnas no segundo turno das eleições. Depois de 9 décadas do primeiro voto, as mulheres representam mais de 50% do eleitorado brasileiro. E você sabia que no dia 24 de fevereiro, no Brasil, é comemorado a conquista do voto feminino? Pois é, a ocasião passou a ser celebrada a partir de 2015. E sabe como o voto feminino foi conquistado? E como é a representação feminina na política? Bem, para contar um pouco mais dessa história e esclarecer algumas dúvidas para a gente conversa com ela, a advogada, mestra em Direito Social e Coletivo, a doutora Zeima Satin. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Acompanho sempre que posso o programa. Que gostoso. É muito legal, quero o spray, o perfume. Que maravilhosa. Já ganhou, tá bom. Muito bom. Mas Seja é um prazer. Seja muito bem-vinda. É um assunto que eu fiquei hoje lendo várias coisas e eu fiquei pensando, nossa, como pode ser tão retrógrada, mas no sentido era cultural, a gente sabe disso, né? Sim. Mas quando que as mulheres realmente elas foram declaradas como cidadãs, né? Como isso aconteceu? Sim, historicamente falando, né, nós temos todo um processo, né? Então, a luta pela aquisição dos direitos já vem desde o final do século XIX, mas foi mesmo, né, com o governo de Getúlio Vargas, através de um decreto, né, em 1932, né, que o reconhecimento veio, né, com relação ao voto feminino. Então, depois veio o reconhecimento, mas ele ainda era facultativo, né? Então ele não era obrigatório. E apenas as mulheres que eram, na época, servidoras públicas, né, que realmente votavam obrigatoriamente. E aí, em todo esse processo histórico, né, depois apenas em 1946, né, que a Constituição Federal realmente trouxe essa igualdade do voto feminino e masculino, né? Só que apenas para aqueles que não eram, apenas os que eram alfabetizados, né? E em 88, com a nossa Constituição de 1988, aí sim o voto passou a ser a todos, independentemente da alfabetização. Então isso é bem bacana, né? E o impacto realmente foi grande, porque nós vivíamos em uma época, né, traçada aí por grandes mudanças, por necessidade de mudanças, né, sociais, políticas, econômicas, né? E realmente houve esse impacto, porque até então realmente os homens apenas tinham esse direito, né? Porque nós passamos por uma cultura patriarcal, né? Então, uma cultura realmente em que os homens predominavam e as mulheres, elas ficavam com a parte doméstica, com os serviços familiares, né? E religiosos, mas não na política propriamente dita. Então, a gente falou de 40 anos, né? Até a Constituição Federal de 88. Sim. E a gente vem para hoje, quase 40 anos depois. O que você acha que mudou efetivamente? Não estou falando do voto, que realmente a mulher tem todo o direito, igual aos homens. Mas o que efetivamente mudou para você dentro da política, o direito da mulher? Olha, realmente nós temos assim mudanças claras, principalmente com relação à legislação, né? Então, por essa luta que já vem desde o final do século passado, desde o final do século, aliás, do século XIX, né? Nós temos aí novas leis, né? Por exemplo, a lei do feminicídio, né? A própria lei anterior, que é a Maria da Penha. Então, outras leis que vêm para garantir essa proteção à mulher. Isso é realmente uma conquista, né? Além do voto feminino. Direito nem de voz, né? Porque um Sim. dos motivos que era para a mulher não votar é que ela não tinha essa competência, vamos dizer assim, né, cognitiva, né, para votar. Então, assim, de onde isso foi tirado, né? E depois só as mulheres que tinham um estudo. Sim. E eu sei uma coisa que eu achei muito legal na história foi que acho que em 1927 a gente teve uma candidata que foi prefeita, né? E eu falei assim, mas poxa, como ela conseguiu? E aí foram brechas na lei. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. É interessante até, né, que antes a mulher ela só podia votar se ela tivesse o aval do marido.
né? E aí, exceto as solteiras e viúvas que poderiam votar, mas desde que elas comprovassem que elas tinham renda própria. Então, vejam a diferença do ontem para o hoje, né? Todo esse processo que a gente vem passando, né? Até hoje. Eu falo até hoje. Sim. Até hoje. Isso não acaba nunca, na verdade. A luta da mulher não acaba e nem deve acabar nunca. Não. Né? Sim. E a gente vê no contexto social essa necessidade, né? E é um direito que a gente fala assim, eu não gosto muito de falar assim, tanto feminista, não, é um direito feminino, é um direito do ser humano, né? É uma cidadã e ela faz parte hoje, quantas mulheres não cuidam da casa sozinha, por exemplo? A gente saiu às ruas porque eu acho que quando a gente fala um pouco de política, as mulheres elas ainda não estão tão à frente, a gente ainda, né? Se a gente tem mais da metade de votantes, cadê essas mulheres na nossa política, né? Aí a Lelê saiu às ruas para perguntar pro pessoal como é que anda esse tipo de responsabilidade das mulheres, vamos ver. O voto feminino foi uma conquista no Brasil em 1932, mas na época só mulheres casadas com autorização dos maridos, viúvas ou solteiras com renda que podiam votar. Mas foi em 1965 que o voto feminino se igualou ao masculino. Quase 92 anos depois, eu vim até as ruas para saber das mulheres o que elas pensam sobre esse marco histórico e principalmente sobre a importância do direito do voto feminino. Eu acho que é uma conquista histórica, que teve muita luta para chegar nisso que chegamos, né, de poder votar. E as mulheres não podiam nada. E agora a gente pode, isso é uma vitória das mulheres. Dá vontade de votar sim no meu coração, por quê? Porque nós temos que ver que temos que conseguir pessoas melhores para o nosso país, para a nossa cidade. E faz diferença, se você não votar, aí você não está dando sua opinião, alguém pode responder por você, né? Isso é muito importante pra gente, pra dar uma voz pra gente que é mulher também, que não tem muito direito nas coisas e tal. Eu acho que faz muita diferença, sabe? Olha, eu sou mineira. Mineiro parece que tem a política no sangue, né? Não é só um dever, né? É um direito também. Eu ainda vou demorar um pouco, mas é uma escolha muito importante, faz diferença já para o país. Com certeza, então vocês vão fazer questão de exercer o direito de vocês de votar. Sim. Com certeza. É legal a gente ver isso, né? As pessoas vendo um pouco essa parte da história, muita gente viveu esse pedaço da história e ver as meninas mais jovens também falando um pouco sobre isso, né? E a outra ali até disse, um direito das mulheres, porque muitas vezes a gente também não é muito ouvida, né? Foi isso que ela quis dizer. Sim, ainda acontece muito isso, né? Acontece bastante. Infelizmente, nós ainda temos um contexto social de muitas violências em face da mulher, né? De muita resistência, de muito preconceito, né? E a gente precisa realmente partir da consciência, né? É bem da educação também, que infelizmente está enraizada, né? Ainda é enraizado isso, né? Exatamente. A gente percebe realmente na Câmara. Sim. Mas um dado interessante também que eu estava vendo é que 98% dos países do mundo nunca tiveram uma presidente mulher, né? A gente já tivemos uma presidente mulher. Sim. Isso foi um avanço também, né? Um avanço, isso vem crescendo bastante, né? Inclusive, não só nas gestões, mas também em órgãos de classe, nos conselhos tutelares, né? Então, no voluntariado também, né? Inclusive, na seccional da OAB de São Paulo, que é a maior seccional do Brasil, nós temos uma presidente mulher, e a primeira presidente mulher. Olha só. Né? Doutora Patrícia Vanzolini. Então, vejam, nós estamos mudando isso, se Deus quiser. E você acha que a mulher na política, ela consegue realmente dar essa voz e mostrar essa importância das mulheres como um todo no país? Sim, porque a mulher vive essa realidade. Né? Então, se ela vive a realidade, ela tem que manifestar, ela realmente tem
né, que lutar aí pelos seus direitos, né, e para que realmente esses direitos eles sejam concretizados, né? E para isso a gente precisa de políticas públicas, né? É interessante, eu vi que os municípios estão tendo ações nesse sentido, né, de promover ações no sentido mesmo concreto de chamamento às mulheres, né, para que entendam um pouco sobre candidatura, para que se candidatem, né? Eu acho que é muito necessária essa conscientização, né? Doutora, você quer entrar nesse mérito, né, do feminismo, como a Abi falou, mas uma coisa interessante, assim, hoje a gente vê muitas pessoas falando assim, eu sou contra o feminismo, né? Só do fato de uma mulher falar que ela é contra o feminismo, significa que o feminismo fez com que ela tivesse a voz de falar que ela é contra ou a favor do feminismo, né? Exatamente. Porque se não tivesse ocorrido este movimento, ela nem poderia estar falando, nem dando a sua opinião a respeito de ser contra ou a favor do movimento. Exatamente. É isso, as pessoas não distorcem um pouquinho em relação ao movimento que aconteceu há muitos anos? Até mesmo pelo próprio preconceito que existe, né? Em razão do feminismo, do feminismo, né? Então, em razão disso mesmo, há muita resistência, né? Mas eu acho que a gente precisa, não tenho certeza, né? Que a gente precisa abrir aí os nossos pensamentos, né? A nossa consciência, colocar em prática mesmo essa necessidade, né? A concretização da própria cidadania. Não é verdade? Exato, exatamente. Eu acho que é isso que a gente precisa chegar, né? Esse direito existe, Sim. porque você faz parte de um todo, né? De uma cidade, de um país, enfim, e você tem esse direito de cobrar as situações, você tem esse direito de analisar o que está acontecendo. Porque o direito alguém lutou para você ter esse direito, né? Exato. E é importante a gente colocar as mulheres nisso, né? Como próprias candidatas, Sim. como presidentes de órgãos incríveis, né? A gente vê na própria igreja também a mulher subindo em cargos incríveis, alto escalão na CNBB, por exemplo, mas são coisas que a gente está vendo agora, né? Você acha que isso tende a melhorar? O que você tem sentido, por exemplo, quando a gente está falando de direito de voto, mas a gente sabe que muitas mulheres sofrem violências domésticas, por exemplo, e você deve saber de muitos casos, e a gente sabe que as mulheres ainda têm muito medo de recorrer a esse tipo de direito que ela tem. Como é que você tem visto isso na sociedade hoje? Sim, infelizmente ainda existe, mas nós temos muitas ações, né? E aí, repito, ações mesmo, né? De políticas públicas, dos próprios órgãos de proteção, Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, né? Os municípios também, que tendem hoje, né, e estão fazendo ações nesse sentido, de buscar realmente meios de proteção. Então, casas que abrigam essas mulheres que são vítimas, né, infelizmente, das violências, das agressões. Então, nós temos hoje uma proteção maior, eu posso dizer isso. Então, os processos eles andam com mais rapidez também em se tratando dessas situações peculiares, né? Então, a tendência é realmente, né, que essa proteção ela seja mais, como que eu posso colocar aqui para vocês, que ela seja mais imposta, né? Sim, mais imposta e que realmente ela seja concretizada, né? Sim. Porque não adianta, tem que surtir resultados, né? E os resultados têm sido satisfatórios, né? Eu não posso dizer 100%, né? A gente não pode garantir, mas um crescimento aí com certeza claro, né? É bem claro um crescimento aí dessa proteção, dessa garantia, né? Aos direitos das mulheres. Com certeza. E acho que nós, enquanto sociedade, independente sejam homens ou mulheres, né? A gente deve seguir as premissas do respeito, dos direitos e que todo mundo tem os direitos, os nossos deveres também. Quando a gente vê esse tipo de situação com as mulheres, não só as mulheres se abraçarem, mas os homens também, né? Fazer a parte deles em relação a dar o direito também, a procurar, a existir, né? Exigir um pouco mais das leis também. Eu acho que enquanto sociedade a gente tem que fazer isso, né? Já que todo mundo tem esse direito. E tanto é a prova que as próprias legislações têm mudado nesse sentido, né? Tem se
atualizado. Não é verdade? E o importante também é a educação aos filhos, né? Isso é fundamental. Começar de casa. Começar de casa, né? Isso Sim. é muito importante também. Às vezes a gente esquece de falar um pouco isso, né, Abi? Que essa educação ao seu filho ou à sua filha é muito importante, gente, para que a gente possa realmente consolidar os direitos que as mulheres têm. Exatamente. Os Você direitos falou como um todo. corretamente, consolidar os Consolidar. direitos, porque os direitos Já estão tem, na lei. Eles já existem, né? Aham, exatamente. Muito bom. Professora, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, Eu viu? que agradeço, é muito bom retornar aqui. Eu quero mandar um beijo para os meus alunos, os meus ex-alunos também, que já me mandaram mensagem. Que gostoso. Uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês. Seja sempre doutora. bem-vinda, Prazer. professora, viu? Muito obrigada. Você de casa, aproveita para seguir também, ó, @ZeimaSatin, tá aparecendo aí para você na tela. Muito bom. Um beijo para você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu que Obrigado, agradeço. viu? Muito bom, minha gente. Bom, né, Biane? É.